Como você lida com a perda? E você acha que tem o direito de pegar a dor do outro e transformar isso em arte? Contar a história de alguém que te contou algo em confiança e dizer, não, mas espera lá, isso é ficção. Natal Amargo coloca essas duas perguntas na mesa e nos convida a uma reflexão sobre elas. E aí, pessoal, espero que estejam bem. Natal Amargo, de Pedro Almodóvar. No final desse vídeo, você vai entender por que esse filme tem mais camadas do que parece. Porque é um filme que fala de luto, de criação, de imaturidade emocional, de amizade, de crise e de ficção autobiográfica. O filme começa com uma história de um casal em 2004, com a mulher sofrendo de crise de ansiedade. Parece normal, mas depois corta para outro casal em 2026. Seriam eles mais velhos? O filme nos desorienta de propósito. Mas logo a gente entende que estava vendo um filme que era uma ficção dentro da ficção. Tem um cineasta, o Raul, interpretado pelo Leonardo Sbaraglia, que está com bloqueio criativo. E a solução que ele encontra é pegar os dramas reais das pessoas ao redor e transformar isso num roteiro autoficcional. E seu alter ego ficcional é Elsa. Histórias que se alternam de Raul, em tese o personagem real, e Elsa, a ficcional. E você vai alternando entre o Raul construindo a história e a história sendo vivida. Demora um pouco pra gente entender isso. E o filme quer isso. E o Raul, que parece real, é na verdade o alter ego do próprio Almodóvar. Diretor gay, carreira longa e premiada, sendo questionado se já passou do seu auge. Recebendo propostas financeiras vantajosas para aparecer em eventos, recusando a Netflix. Com 76 anos, Almodóvar colocou a si mesmo em julgamento nesse filme. Um dos temas centrais do filme é o luto. Mas não é um luto só. São vários, de naturezas completamente diferentes. Tem o luto pela morte da mãe de Elsa. Tem lutos de relações que acabaram. Tem o luto de quem sente que já passou pelo próprio auge e não sabe o que fazer com o tempo que sobrou. O Almodóvar não trata o luto como um evento isolado, uma cena de choro, um momento dramático. O luto aqui é clima. É o estado permanente de todos os personagens. Todo mundo está carregando alguma coisa que perdeu. E o filme existe dentro desse peso. E o que é bonito e doloroso é que o filme mostra que não existe uma forma certa de viver um luto. Tem gente que paralisa, tem gente que cria, tem gente que foge, tem gente que vai para uma festa quando deveria estar parado. Tem gente que usa a dor do outro para não precisar olhar para a própria. E de quem é a história contada? Esse para mim é o segundo grande eixo do filme e o mais espinhoso. O Raul usa a vida da Mônica, a assistente dele, como matéria-prima do roteiro que está escrevendo, sem pedir licença. E claro que vai ter um momento em que a Mônica vai ver esse roteiro, vai ver que a história é dela e vai cobrar o Raul. Porque a história é dela, mas a autoria é dele. Ela contou em confiança. Ele ficcionalizou. E ele vai dizer, é um personagem, não é você. Mas ela vai se reconhecer em cada detalhe. O que o Almodóvar faz aqui é sofisticado e um pouco cruel. O filme critica esse gesto e, ao mesmo tempo, é esse gesto. Porque é de se supor que Natal Amargo foi construído com retalhos da vida real do Almodóvar, de pessoas que ele conhece, de histórias que chegaram até ele. O filme acusa e comete o mesmo crime simultaneamente. Uma metalinguagem bem interessante. E tem uma pergunta que fica no ar. Entre tantas histórias que existem de pessoas, tantas relações, tantos eixos possíveis, como você escolhe o que merece ser contado? E quem tem o direito de fazer essa escolha? E tem mais coisas acontecendo nesse filme. A Elsa tem crise de pânico, ansiedade, enxaqueca. E o Almodóvar não romantiza nada disso. E agora o meu momento de usar a experiência íntima para criar roteiro. Eu já presenciei crise de pânico de uma pessoa que era bem próxima. É assustador, é bizarro e é triste. E espero que se algum dia essa pessoa vir esse vídeo, não fique brava comigo.
Essas disfunções psíquicas são funcionais, reais, são do tipo de coisa que o mundo ao redor não para entender direito. Às vezes trata só como frescura. Doença mental muitas vezes é visto só como uma fase, que basta falar, se anima um pouco aí que pronto, passa. E não é assim. E tem uma cena que eu achei bem interessante, que é quando uma das personagens está sendo socorrida, desacordada numa ambulância, e a amiga acompanhante recebe uma ligação do namorado. E esse namorado, em vez de falar, não, beleza, amor, cuida dela aí, ele cobra, ele vem dizendo, ah, tudo bem, eu nunca sou sua prioridade mesmo, fica com ela aí. Fazendo essa chantagem emocional, cheia de imaturidade emocional. O Almodóvar é mestre em mostrar o ser humano como ele é, mostrando que dentro de nós temos algo bonito e feio ao mesmo tempo. Em todos nós. Também tem no filme uma briga entre amigas, daquela coisa de uma falar mais que deveria e querer justificar na base do ah, eu falo o que eu penso. De certa forma, a pessoa que ouviu não precisava ouvir aquilo. Mas faltou empatia da que falou de saber que as coisas têm que ser ditas de forma delicada. Falar sem medir as palavras, dizendo, ah, eu falo tudo mesmo, é coisa de gente imatura, que não se preocupa que pode ferir o sentimento dos outros falando de qualquer jeito. Mas, independentemente do tom errado, isso mostra que relacionamento nem sempre vai ser tudo certinho. Pessoas pisam na bola umas com as outras. E tá na moda falar de amizade de baixa manutenção. E tem um lado interessante nisso, sobre pessoas que não ficam completamente dependentes umas das outras. Mas, por outro lado, pode ser só uma fuga dos conflitos que todo e qualquer relacionamento pessoal possui. E tem o próprio Pedro Almodóvar se julgando. Tem uma cena em que a assistente fala pro Raul, você já fez seus melhores filmes, pode viver só do prestígio agora. De certa forma, é um convite de descanso, mas também uma mostra de que o tempo dele já passou. E o Raul recusa. Mas fica a pergunta, ele recusa porque acredita que ainda pode produzir em alto nível ou porque ele precisa acreditar nisso? Visualmente, o filme é muito Almodóvar. Muita cor, aquela paleta viva que é a marca registrada dele. E cada vez mais ele mostra a maturidade dos seus personagens que no início da sua filmografia gritavam, explodiam, transbordavam e estão cada vez mais contidos. A intensidade foi para dentro. Um Almodóvar mais velho, mais quieto, colocando a câmera mais perto do silêncio das pessoas. E outra escolha interessante do diretor são dois momentos do filme em que as personagens param para somente ouvir as músicas de Chavela Vargas, como Chorona. Sem explicação, sem artifício. O Almodóvar jogando todo o peso emocional do filme numa música. Se você derrubar lágrimas como as personagens, a intenção era essa mesma. Mas não de forma artificial e forçada, porque a intensidade é grande mesmo. O link das músicas está na descrição. Sobre as atuações, o argentino Leonardo Sbaraglia, como alter ego do Almodóvar, tem uma ótima sutileza de mostrar suas emoções de forma bem contida. A Bárbara Lene entrega uma Elsa com muitas camadas. O elenco todo está afinado, é um filme muito bem atuado. Um detalhe muito interessante do Almodóvar é que ele dá palco para os seus atores brilharem. E antes de concluir, eu peço seu like para seguir o canal. Natal Amargo faz a gente pensar o quanto a gente carrega os outros dentro de nós. Como o luto não é só sobre quem foi, é sobre quem você era quando essa pessoa estava presente. Como a criação artística é quase sempre um gesto de se apropriar do que não é seu e como isso tem um preço. E como no fundo, todo mundo está tentando encontrar uma forma de continuar depois de perder alguma coisa. Nota 8. E você, já passou por situações de usarem a sua história ou de você usar a história dos outros? O que achou do filme, o que achou do Pitaco? Deixa tudo nos comentários que eu respondo todos. E convido a ver meu Pitaco de A Liberdade Azul, outro ótimo filme sobre luto. Eu sou Cristiano Fontes, esse é o Pitaco Cinematográficos, usando o cinema para pensar sobre a vida. E fica o meu abraço!